É uma maravilha quando surge uma nova dupla de ataque em que parece que os dois caras se entendem sem nem precisar olhar um pro outro. Hoje a gente vai falar de 5 duplas de ataque épicas no futebol europeu. E a gente abre o vídeo falando de uma dupla que muitas vezes era um trio, porque a gente tá falando de Léo Messi e Luis Suárez. O Suárez vinha bem no Liverpool e queria sair. O Arsenal fez proposta, ele queria ir embora, acabou que os Reds seguraram o cara contra a vontade dele. Então o Suárez ficou desmotivado lá, muito pelo contrário, ele fez a sua melhor temporada com os Reds em 2013-14, metendo 31 gols na Premier League, sendo o melhor jogador do campeonato, indo pra Copa do Mundo com moral. E na Copa teve um certo incidente, né? Mas isso não impediu ele de assinar com o Barcelona logo depois. Lá ele encontra o Neymar em amplo crescimento na carreira e o Messi já totalmente consagrado, né? Formando um dos grandes trios de ataque que a gente já viu aí do futebol europeu. E juntos, esses três jogaram bola aí de forma absurda, né? E como a gente tá falando do Suárez especificamente, pra vocês terem uma ideia, na temporada 2015-16, ele consegue se consagrar não só como artilheiro da La Liga com 40 gols, mas também como maior assistente, né, com 16. Isso numa época de Lionel Messi, não é pouca coisa. Aliás, quando o trio MSN é desmontado com a ida do Neymar pro Paris, né, o entrosamento entre Messi e Suárez fica cada vez mais evidente e mais importante, porque o Barcelona vinha de alguns anos aí perdendo grandes estrelas do seu elenco, jogadores que foram históricos, né, e logo na temporada 2017-18 fica muito claro como o Suárez e o Messi ali se davam bem, né? Comandando o ataque juntos, o Messi acabou a temporada com 45 gols e 20 assistências, números absolutamente brutais, só que o Luizito fez 31 gols e também deu 20 assistências, né? São números que se você tem um cara desses no seu time, já é tipo, caraca, que maluco bom, ele é muito maravilhoso, nunca sai da minha equipe e renove seu contrato pra sempre. Mas o Barça nessa época tinha dois ao mesmo tempo. A sinergia entre Messi e Suárez era algo muito incrível, que dava muito certo de forma muito natural. Parecia que os dois se procuravam em campo e de uma forma assim sem egoísmo. Um queria que o outro tivesse sucesso, que marcasse seus gols. A felicidade de um dentro de campo era a felicidade do outro, né? Uma amizade aí que ficou muito forte dentro das quatro linhas. Como a gente tá falando de números, vamos pra temporada 2018-19, que os caras mais uma vez deitam e rolam. O Suárez com 23 gols e 14 assistências e o Messi um patamar um pouquinho acima, né? Com 51 gols e 22 assistências. E na temporada 2019-20, que foi a última de Messi e Suárez jogando juntos no Barça aí, né? Foi considerada a de maior queda de rendimento de ambos, né? E mesmo assim o Suárez meteu mais de 20 gols na temporada, como era padrão pra ele, né? E o Messi quase fez um 30-30, o que é coisa de gênio, saca? Essa foi a temporada que a gente considerou que talvez tivesse sido meio ruim deles, pra vocês verem o nível dos caras, né? E em 2020 a gente tem a saída do Suárez do Barcelona, então ele vai pro Atlético de Madrid e o Messi faz questão de declarar publicamente a sua insatisfação com a saída do Luizito. Já estava me acostumando com a ideia, mas hoje entrei no vestiário e me caiu a ficha de verdade. Que difícil vai ser não seguir compartilhando o dia a dia com você, tanto nos campos como fora. Vamos sentir muitíssima falta. Foram muitos anos, muitos mates, comidas, jantares, muitas coisas que nunca serão esquecidas. Todos os dias juntos. Dentro de campo, os números variam um pouco de acordo com a fonte, mas Messi e Suárez trocaram mais de 80 assistências entre eles, e fora de campo, os caras mantiveram uma amizade que dura até hoje, jogando separados, trocando de clubes. Nas férias, eles ainda se encontram, passam tempo juntos com as suas famílias, né? Então uma amizade que transcendeu o futebol. A gente segue no futebol espanhol para falar de outra dupla lendária, que é Cristiano Ronaldo e Benzema. Esses dois aí tem uma curiosidade, porque eles acabam chegando no Real Madrid na janela de transferências no verão de 2009. Aquela que foi absurda, que o Real também trouxe o Xabi Alonso, o Kaká, realmente negócio brutal assim, né? E dá pra dizer que a dupla demorou a engrenar, porque no Real Madrid o Benzema disputava a posição no começo com o Higuaín, e o Higuaín muitas vezes conseguia se sobressair e botar o Benzema no banco, né? Foi só com o passar dos anos que o Benzema foi se mostrando ali um jogador mais completo e acabou sendo o titular da posição ali de centroavante, principalmente depois com a saída do Pipita Higuaín para o Napoli, né? E se lá no Barça Messi e Suárez metiam os dois gol a rodo, né? Inclusive o Suárez superando o Messi em algumas temporadas. No Real Madrid, Cristiano e Benzema era um pouco diferente, porque era uma dupla que dava muito certo, mas que a quantidade de gols, os números, sempre pendiam muito mais pro lado do gênio Cristiano Ronaldo. Mas o que tornou essa dupla tão especial foi justamente a forma como o Benzema utilizava todas as ferramentas à sua disposição para potencializar o futebol do Cristiano. Eles se complementavam, com o Benzema sendo um coadjuvante de luxo. Eu não disse a mim mesmo, eu
eu tenho que dar a bola pra ele o tempo todo. Eu estava jogando bem, mas ele marcava 2 gols. É a verdade, e você não pode fazer nada a respeito. Uma frase que resume bem como muita gente avaliava o Karim Benzema, porque ele fazia o trabalho mais discreto e quem metia mais gol e aparecia mais nos holofotes era o Cristiano Ronaldo. Com justiça, absolutamente nada contra o Cristiano, né? Mas isso fazia com que muitas pessoas vissem os números do Benzema, por exemplo. Ele não metia 30, 40 gols numa temporada igual o Luis Suárez fez muitas vezes, e aí achava que o Benzema não era tudo aquilo. E eu sou culpado disso aí, tá? Eu era um daqueles caras que olhava pro Benzema e achava que ele não tinha o nível necessário, assim, pra jogar ali na elite junto com o Cristiano Ronaldo. Como eu tava errado, né? Aquele tipo de coisa que tu twitta e com os anos o negócio vai envelhecendo de uma maneira triste, né? E tudo bem que o Benzema teve algumas temporadas um pouco abaixo da média, né? Por exemplo, em 2017 e 18, ele não fez lá um grande ano. Mas mesmo com uma temporada abaixo, ele consegue, por exemplo, fazer 2 gols numa semifinal de Champions e depois ainda meter aquele golzinho contra o Liverpool na falha do Karius na final. Então foi decisivo, né? E a gente separou um momento aqui do mata-mata contra a Juventus, em que o gol é do Cristiano Ronaldo, mas quem é que tava lutando ali no meio da área e abrindo espaço, né? Carregando marcação, brigando literalmente pro Cristiano conseguir estar com espaço e fazer o gol. Era o Benzema, que fazia muitas vezes um trabalho silencioso, por vezes ingrato, mas que foi necessário e ajudou muito o Cristiano a brilhar intensamente aí, e essa dupla funcionar perfeitamente, inclusive com 4 títulos de Champions League nas costas, né? Sem o Cristiano Ronaldo, o Benzema mudou a sua forma de jogar no Real Madrid, potencializou o seu futebol e assumiu o protagonismo da equipe, como a gente tem visto aí de forma muito clara. Mas de qualquer maneira, a dupla que ele formou com o Cristiano Ronaldo e muitas vezes o trio com o Bale jamais será esquecida. Hora de ir pro futebol inglês e vou rebobinar um pouquinho no tempo para falar de uma dupla lendária da Premier League, que foi Thierry Henry e o Dennis Bergkamp. 2 jogadores que não só eram excelentes, mas que davam inveja assim na forma como eles tratavam a bola, né? Eram classudos. O Thierry Henry surgiu como um cometa lá no Mônaco, né? E depois de uma breve passagem pela Juventus, ele chega no Arsenal em 99, alguns anos depois do início da era Wenger no clube, que viria a ser gloriosa, né? E quando ele chega lá, acaba fazendo uma dupla então com esse malandro que já tava no time, que era o Bergkamp, apelidado de Iceman, ou Homem de Gelo. Um cara tão classudo e frio com a bola que mereceu esse apelido, né? E o que tornava essa dupla tão completa é o segredo que faz muitas das duplas do futebol se destacarem. Eles se complementavam. O Henry era um atacante de explosão, de muita velocidade e força. Ele era muito rápido e muito agressivo, enquanto o Bergkamp jogava mais pra trás, como se fosse um meio atacante ou segundo atacante, e apesar de não ter tanta velocidade assim, ele tinha um controle de bola muito fino, um drible muito apurado e uma técnica de dar inveja em qualquer um. O time do Arsenal, treinado pelo Wenger, muitas vezes foi reconhecido como um time que jogava bola de forma bonita, que era agradável de ver, e muito disso passava pela dupla de ataque, né, que era altamente entrosada e fazia gols bonitos aí toda semana. Enquanto o Bergkamp era o cara mais da armação, o Thierry Henry era o cara que metia mais bola pro fundo da rede. Quando eles ganham a primeira Premier League juntos, né, na temporada 2001-2002, o Henry é o artilheiro da competição com 24 gols. 2 anos depois, quando eles têm aquela temporada mágica de 2003-2004, em que o Arsenal é campeão da Premier League invicto, né, o Henry é novamente artilheiro disparado, com 30 gols. O Henry marcou 228 gols pelo Arsenal em 8 temporadas. Isso dá uma média de quase 30 gols por temporada, é bizarro, né? Enquanto o Bergkamp geralmente jogava mais pra trás um pouquinho, tanto é que ele não teve tantos gols assim, foram 120 pelo Arsenal em 11 anos, né? Dá quase uns 11 gols por temporada de média. Mas o que tornava o Bergkamp um jogador especial era a plasticidade e a frieza com a qual ele jogava bola e conseguia finalizar. Ele era simplesmente viciado em fazer gol bonito, cara. Se você usa as redes sociais, certamente em algum momento já viu esse gol aí, em que ele dá um drible pra cima de um jogador do Newcastle que a ciência já desistiu de tentar explicar, cara. Drible da vaca invertido com um girapião ali, algo assim. Henry e Bergkamp formavam o que muitas vezes parecia ser um par perfeito, ao ponto de eles se consagrarem numa eleição dos melhores jogadores da história dos Gunners como os 2 primeiros colocados. Continuamos no norte de Londres para falar de uma dupla que muito me faz feliz aí, né, que é Son e Harry Kane, uma das melhores da atualidade certamente. Vindo do futebol alemão, onde jogou pelo Hamburgo e pelo Leverkusen, né, o Son chegou ao Tottenham em 2015, justamente o ano que foi o despertar, o florescer, a explosão inicial aí da carreira do Harry Kane, né, e também era o início do trabalho de Maurício Pochettino, que começava a dar os primeiros sinais de que conseguiria fazer aquele time jogar bola. E ambos os jogadores, além de serem muito bons, né, mostraram uma capacidade de
e adaptar o seu jogo, né, dentro de campo com o passar dos anos. Se o Harry Kane no início era um atacante altamente preciso na frente do gol, né, com uma finalização letal, nos últimos anos ele foi capaz de transformar completamente a sua carreira, se transformando num dos melhores armadores da Europa. Um jogador absurdamente completo que não só consegue fazer o gol dentro da área como um 9, mas consegue armar as jogadas como um 10. Tanto é que eu gosto muito de uma descrição que fizeram do Harry Kane dizendo que ele joga de 9,5. Já o Son, com o passar dos anos, foi se tornando cada vez mais um segundo atacante. É verdade que se você olhar na escalação do Tottenham, ele tá sempre na ponta esquerda, na meia esquerda, mas a facilidade com que ele faz o facão pra dentro, pra entrar na área e se comportar como um segundo atacante ali, é um negócio inacreditável. E essas duas transformações desses jogadores fizeram com que hoje tenha uma jogada muito característica, que é ou o Son vem pela esquerda e já sabe onde o Harry Kane vai estar dentro da área pra finalizar. Outra jogada que ficou muito característica é o Kane recuando pro meio campo, e quando ele pega a bola, às vezes não precisa nem levantar a cabeça, porque ele já sabe onde colocar a pelota pra encontrar o Son. Não à toa, essa qualidade do Harry Kane rendeu a ele na temporada 2020-21 não só a artilharia da Premier League, mas ele também foi o maior assistente da competição ao mesmo tempo, cara. O fato de Kane e Son terem essa sintonia fina, né, e se entenderem tão facilmente dentro de campo, fez com que eles tenham se tornado, ao longo dos anos, simplesmente a dupla que criou mais gols entre si na história da Premier League. Foi agora na temporada 21-22, no jogo do Tottenham contra o Leeds, em que o Harry Kane faz o passe, o Son marca, e assim eles ultrapassam a dupla Lampard e Drogba, que tinham combinado entre si para 36 gols, e viram então a dupla mais prolífica da história do campeonato inglês. E combinar os gols entre si é tipo um dá assistência pro gol do outro e o outro dá assistência pro gol do um, tá? Certamente eles irão aumentar esses números ainda com o tempo, né? E aí pode ser um recorde que dure por bastante tempo também. O único defeito dessa dupla é que eles nunca ganharam nada, absolutamente nada. Nenhum mísero troféu. Premier League? Foram vice. Copa da Liga? Vice. Champions League? Vice. Mas de qualquer maneira eu acredito que o torcedor do Tottenham, mesmo daqui 10, 15, 20, 30 anos, jamais vai esquecer dessa dupla. Título da Audi Cup conta? E pra fechar com chave de ouro, vamos pro futebol alemão pra falar de uma das duplas mais icônicas do futebol europeu recente, né? Que era Ribéry e Robben, ou para os mais íntimos, Robéry. Ribéry já estava no Bayern de Munique há 2 anos, quando em 2009 eles contratam o Robben, que estava vindo do Real Madrid, onde ele teve altos e baixos. A combinação deu certo de forma imediata, porque logo na primeira temporada dessa dupla juntos, né, em 2009 e 10, eles conseguem chegar na final da Liga dos Campeões, ainda que tenham perdido para a Inter de Milão. E talvez a primeira grande temporada deles tenha sido em 2011 e 12, quando eles eram partes essenciais ali do esquema tático do Jupp Heynckes, e que muitas vezes pareciam versões invertidas do mesmo jogador, né? Porque ambos tinham muita velocidade, aquele gostinho de entrar na área para meter gol, né? E também uma capacidade de drible muito poderosa. O Robben tinha a jogada característica que era descer na ponta, puxar pro meio e chapar com a perna canhota. Algo que ele fez centenas de vezes na carreira, e a gente sempre brincava que todo mundo sabe que o Robben vai puxar pro meio e canhotar, mas ninguém consegue parar o homem. Já o Ribéry tinha um apetite maior por levar a bola pra linha de fundo e por buscar o drible curto no 1 contra 1, e essas duas forças, uma por cada lado de campo, fazia com que o Bayern de Munique fosse um verdadeiro terror para qualquer defesa que fosse enfrentá-los, né? E naquela temporada 2011-12, no caminho para a final, essa dupla se destacou muito com, por exemplo, o Ribéry dando 3 assistências nas oitavas de final. Nas semis contra o Real Madrid, o Ribéry marca no jogo de ida, o Robben marca no jogo de volta. E embora eles tenham perdido a final de 2012 pro Chelsea, né, o Bayern foi melhor e os dois juntos eram absolutamente produtivos, né, com uma facilidade tremenda de se entender dentro de campo ali, mesmo jogando em teoria bem separados, um em cada ponta. E o grande momento dessa dupla foi na temporada 2012-13, né, o ano da primeira tríplice coroa do Bayern de Munique. Eles pegam o Barcelona poderoso, né, pela frente, e era o primeiro ano do Barça sem o Pep Guardiola, e o Bayern de Munique simplesmente não tem piedade. Os bávaros metem 7-0 no agregado, né, contra o Barcelona, com o Robben fazendo gol no jogo de ida e no jogo de volta, com o Ribéry dando assistência e deixando o Messi com a bunda no chão nesse drible aí. A gente fala muito do drible do Messi no Boateng, que foi épico, histórico, mas esse aí do Ribéry no Messi também tem que ser lembrado, né? E foi na grande decisão contra o Borussia Dortmund que a dupla Robéry se consagra de vez, porque justamente o gol da vitória sai dos pés de Robben com uma assistência de calcanha do Ribéry. E é um tema que gera muita controvérsia, mas até hoje tem pessoas que defendem que naquele ano de 2013, Ribéry deveria ter sido eleito o melhor jogador do mundo, não só pelos títulos, né, ganhou a tríplice coroa, mas por ter jogado uma bola inacreditável também naquele ano. O único defeito da dupla Robéry, a fragilidade física. O Robben chegou a ser rotulado de jogador de vidro, porque se quebrava com muita facilidade e perdeu
perdeu inúmeros jogos em várias temporadas por lesão. É uma loucura, porque ele teve uma carreira simplesmente brilhante, né? Foi um dos grandes pontas desse século. E a gente pode pensar que talvez a carreira dele tivesse sido ainda mais especial se ele tivesse conseguido ficar mais longe das lesões, né? E o Ribéry não era tão frágil quanto o Robben, mas também conviveu com alguns incômodos períodos fora do gramado por lesões, né? Então de vez em quando a gente ia assistir um jogo do Bayern empolgadão, querendo ver a dupla Ribéry em campo, mas ou tava um ou tava o outro. Quis o destino que a despedida de ambos do Bayern de Munique fosse ao mesmo tempo, numa festa enorme na Allianz Arena, com destaque aí todas as homenagens para os dois, né? E o mais bonito é que os dois ainda conseguem entrar no segundo tempo da partida e meter um gol cada um. Aliás, o gol do Ribéry no seu jogo de adeus foi simplesmente uma homenagem perfeita à carreira dele e ao estilo de jogo dele. Um drible pra cima de dois camaradas e uma finalização perfeita, né? Já o Robben faz um gol só empurrando debaixo do travessão, mas cara, ele sai comemorando de forma tão contagiante, né? Deu pra ver como aquele gol foi importante pra ele. Então os dois acabaram fechando com chave de ouro essa belíssima história de uma das duplas mais marcantes aí do futebol europeu. Sem dúvida tem muitas outras duplas que poderiam ter entrado nesse vídeo. Também dá pra fazer aí alguma coisa falando de trios, né? Então deixa nos comentários se você tiver alguma sugestão, beleza? E muito obrigado por assistir até o fim. Se você puder deixar o like antes de sair, ajuda muito a divulgar o canal pra mais gente, beleza? A gente conta com a sua ajuda aí. E nos vemos no próximo vídeo, então um grande abraço, falou!